Oi pessoal, dando sequência ao nosso exercício de mapeamento do Mimulus. Agora o objetivo é trazer para vocês um mapeamento por intervalo múltiplo e fazer a comparação deste com o mapeamento por intervalo composto da lista anterior. Essa disciplina é a disciplina de Biometria de Marcadores Genéticos, ministrada pelo professor Augusto, e faz parte do programa de pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas. O nosso grupo ele é composto pelo Emanuel Martins, Gabriel Gesteira, eu, Jaqueline Borba e Pedro Barbosa. As diferenças entre esses dois métodos de mapeamento é que no mapeamento por intervalo composto, a gente procurava QTL intervalo a intervalo, era um teste de intervalo, usando as marcas que interferiam na característica como cofatores. Já no mapeamento por intervalo múltiplo, a gente considera simultaneamente múltiplos QTLs em múltiplos intervalos. Ele envolve seleção e comparação de modelos, seguindo da predição dos seus efeitos. Não se sabe onde os QTLs estão, significa dizer que a gente não sabe qual é o modelo. Então, o primeiro passo é a definição desse modelo. Após procurar o melhor modelo que explica os nossos dados, nós vamos descobrir quais são os QTLs e também conseguimos ver se eles interagem entre si. Nós não controlamos mais a variação fora do intervalo, como usando as covariáveis. Agora a variação ela está dentro do modelo e é explicada pelos QTLs, os betas. O fenótipo ele é resultado então da ação desses QTLs que foram incluídos no modelo e na possível interação entre eles. Esse modelo é melhor porque ele é mais explicativo para o nosso conjunto de dados. E ele depende de saber quantos são os QTLs, ele nos diz quantos são os QTLs controlando a característica, onde eles estão e a possível interação entre eles. Agora a gente vai dar sequência com o script do que foi feito no pacote do R usando o QTL. Bom, agora vamos mostrar o nosso script para o método de mapeamento por intervalo múltiplo. Inicialmente a chamada de arquivos é o mesmo tanto para o mapeamento por intervalo como o mapeamento por intervalo composto. Nós temos os nossos arquivos com os dados genotípicos e fenotípicos e o nosso mapa genético gerado pelo OnlyMap. Novamente uma população F2 com 287 indivíduos e 418 marcadores com 16 fenótipos. Mas lembrando, nós vamos trabalhar com o fenótipo número de pólen não viáveis. As funções iniciais são as mesmas de termap para ajustar os marcadores sobrepostos. Plotamos o nosso mapa genético, o nosso fenótipo, que é o número de pólenes não viáveis, dados os seus dados fenotípicos. Para iniciar o mapeamento, primeiro fizemos o cálculo das probabilidades condicionais, com a função cálculo genoprob, o step 1, que é de 1 em 1 centimorgan. Posteriormente, nós fizemos a simulação do genótipo com base na informação das marcas através da função SimGeno, com o step 1 também, onde ele vai calcular de 1 em 1 centimorgan. E começamos o mapeamento por intervalo múltiplo, com a função scan2. A função scan2 escaneia o genoma 2 a 2 à procura de QTLs e suas interações, caso estas ocorram. Como podemos ver, ela combina sempre de 2 em 2 cromossomos. Posteriormente, nós fizemos o cálculo das permutações usando a função scan2 com o número de permutações de 1000 e calculamos o nosso threshold para o alfa 0.05. Através dessas permutações e da função scan2 que realizamos acima, encontramos os nossos cromossomos que foram significativos para QTL. No nosso caso, foram os cromossomos 5, 6 e o cromossomo 13. Posteriormente, utilizamos a função FitQTL para calcular o efeito dos QTLs observados e significativos com o nosso modelo, que seria Y explicados pelos QTL 1, 2 e 3, sendo os efeitos dos nossos
cromossomos menos 29,095 de aditivo para o cromossomo 5, 5,04 para dominante para o cromossomo 5, 20,95 aditivo e 28,16 dominante para o cromossomo 6, menos 55,33 para o cromossomo 13 aditivo e menos 27,89 para o cromossomo 13. Agora vamos calcular as penalidades para os LODs baseado nas permutações que fizemos no Scan2 e será usado no nosso Stepwise QTL. Esse cálculo é feito pela função calc_penalties. Com a função Stepwise QTL, nós vamos ajustar o nosso melhor modelo usando as penalidades que calculamos com a função calc.penalties. Pelo nosso modelo calculado pelo Stepwise QTL, nós podemos perceber que novamente ele coloca o nosso modelo Q1 mais Q2 mais Q3, sem interação nesse caso. Posteriormente, nós vamos fazer a função Refine QTL, que escaneia iterativamente as posições para o QTL num contexto de modelo para múltiplos QTL, identificando posições com o máximo de LOD. Aqui nós temos o mapa genético de saída da função Refine QTL para o Scan2. Nós podemos observar que 3 QTLs foram considerados como significativos, ou seja, o nosso modelo é explicado por 3 QTLs, e aqui eles estão localizados no grupo de ligação 5, 6 e 13. Esse outro mapa genético foi gerado a partir da função Stepwise QTL e novamente nós temos 3 QTLs que explicam a nossa variação. Entretanto, aqui houve uma mudança, um dos QTLs agora está localizado no grupo de ligação 3. Vale discutir aqui que o pesquisador pode decidir se ele vai levar 3 ou 4 QTLs significativos nos estudos finais. Esse plot foi obtido pelo SIM, e nesse caso nós temos uma evidência forte no grupo de ligação 13 e outros picos que quase ultrapassaram o limiar. Aqui embaixo nós temos o gráfico que foi obtido a partir do mapeamento por múltiplo intervalo. E a gente pode ver a posição em cada cromossomo desses QTLs. Aqui para baixo a gente plotou então os respectivos métodos, as curvas com seus limiares. Em preto nós temos a curva para o método de mapeamento múltiplo. E em cinza as curvas do método de mapeamento composto, por intervalo composto. A gente pode ver que a curva em preto ela é mais achatada, ela não é tão aguda quanto a outra, mas que nesse caso nós temos 3 QTLs que ultrapassaram esse limiar preto. Então a diferença nesse caso é que no método anterior a gente tinha considerado apenas um QTL como significativo, o do grupo de ligação 13. E por final, para concluir a diferença entre esses dois métodos de mapeamento, nós percebemos que no último, no mapeamento por intervalo múltiplo, nós tivemos 2 QTLs a mais, totalizando 3 QTLs, enquanto no primeiro apenas um foi significativo. E esse segundo modelo, esse último modelo, ele é melhor porque ele explica melhor, considerando os QTLs dentro do modelo, a nossa variação. Ou seja, ele vai falar para a gente onde estão os locos que controlam essa variação e o apelo biológico, então, é maior. O modelo vai nos dizer qual é o número de QTLs, a sua posição dentro do genoma e o efeito do QTL, inclusive se existe interação ou não. No nosso caso, ele não apontou a interação, mas em outro caso que tenha interação, ele vai dizer quais são os QTLs que interagem. Comparando com o SIM,
que procurava QTL intervalo e usava as marcas fora do intervalo como covariáveis, como cofatores, ele é melhor porque agora nós não temos mais cofatores, não é mais um teste de intervalo. Ele considera múltiplos QTLs e múltiplos intervalos. E agora a variação, que antes era explicada por esses cofatores, é explicado pelos betas, que correspondem ao número de QTLs do nosso modelo. E o interessante é que ele se adapta de acordo com os seus dados, ou ele vai encontrar o número de QTLs que está explicando a sua característica. Acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem postar e a gente tenta responder. E os códigos vão ficar disponíveis para vocês retirarem algumas dúvidas.